Legal. Ela é esposa do Sheikh. Estamos em vivo. Estamos ao vivo. Então, vamos começar. O microfone, por favor. Multar? Aham. Bom, olá para todos e todas. Nós estamos começando agora mais um Boletim Palestina, uma parceria do Ibraspal, o Instituto Brasil-Palestina, com os jornalistas livres. O boletim que tem a intenção de levar os temas da causa palestina à nossa audiência de maneira mais didática, informativa e, por que não, crítica também, já que nós, dos jornalistas livres, entendemos que essa cobertura que é feita, ao menos aqui no Brasil, das questões que envolvem a causa palestina, são muitas vezes deficitárias e até mesmo um tanto preconceituosas. E, por outro lado, nós entendemos também que defender a causa palestina é uma obrigação de todos nós, por princípios humanísticos mesmo, já que a Palestina está submetida há pelo menos 70 anos a uma série de agressões, não só de Israel, dos Estados Unidos, como também de muitos dos países mais desenvolvidos, que em todos os fóruns internacionais normalmente apenas fecham os olhos para as violações de direitos humanos que ocorrem na região todos os dias, inclusive agora, nesse momento de pandemia. Bom, no boletim de hoje a gente traz um tema que desperta bastante curiosidade, que é o tema da mulher muçulmana na política, especialmente no tocante à questão palestina. Para isso, nós temos conosco hoje a professora Franci Rose Campos, livre docente da USP, que é membro do Ibraspal também, e vai dividir comigo esse boletim de hoje, doutora Franci Rose, que, aliás, é maranhense, fã do Guaraná Jesus, e a doutora Fátima Hussein, palestina, candidata a vereadora em Florianópolis. Então, sejam muito bem-vindas ambas. E antes de começar, eu quero pedir a todo mundo que está acompanhando a nossa live que compartilhe para quem vocês acreditam que possa ter interesse, né, nesses temas, para a gente ajudar aí todos esses temas chegarem mais longe, né? Fátima Hussein é filha de palestinos de Ramallah, nasceu na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, é odontóloga com graduação e pós-graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, casada, mãe de 4 filhos, e nas eleições deste ano é candidata a vereadora com o propósito de defender igualdade, equidade, lutar contra todas as formas de discriminação e preconceito, e as suas preocupações são também voltadas para o empoderamento das mulheres e da juventude. Então, para começar a nossa rodada de perguntas, eu convido a doutora Franci Rose, que vai começar aí o nosso boletim de hoje. Vamos lá? Obrigada, Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Fátima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nós do Ibraspal estamos muito felizes com a tua presença. É muito bom ter uma irmã muçulmana entre nós, dialogando, né, e trazendo, né, essa bandeira da democracia, das mulheres, né? Nós, mulheres reprimidas, nós, mulheres coitadinhas de lenço. Então, eu estou muito feliz, né, com esta live e que a gente possa trazer um pouco da história da Palestina através da sua família. Eu conheço a sua família há muito tempo, né, porque já estive várias vezes em Florianópolis como antropóloga. Eu estudei várias comunidades muçulmanas no Brasil e eu tenho uma amiga, Cláudia Voig, que estudou a comunidade palestina de Florianópolis. Eu queria um pouco que você contasse para nós e para as pessoas que estão assistindo essa live de hoje, para iniciar, um pouco da história da tua família, um pouco dessa história dessa militância palestina, um pouco como é que você transmite essa luta para os seus filhos, para os seus mais próximos, né? Para a gente contextualizar um pouco a tua história de vida, né? Para a gente trazer aqui como exemplo de uma mulher palestina, de origem palestina, que nasceu no Brasil. Eu acho super importante a gente começar por aí. Bem-vinda. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Prazer em conhecê-la, Franci Rose, Juliana, professor Said, né? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar representando a minha comunidade diante da FEPAL, né? É com muito orgulho que eu aceitei o convite, né,
é muito nobre da parte de você estar representando a Palestina e levantando a voz, né? Que a gente sempre precisa ser ouvido, e até para desmistificar o que é a Palestina, a nossa bandeira tem que ser levantada, e as pessoas precisam saber o que é a causa palestina, né? A gente só vai poder fazer com que as pessoas entendam o nosso propósito se haver a desmistificação e eles chegarem a ter o conhecimento da verdade, né? Então, a partir do momento que a gente divulga a nossa causa, que a gente coloca em voga o que realmente acontece na Palestina, o que realmente acontece no mundo, essa política internacional que sempre foi muito velada, e graças a Deus agora, com os meios novos de telecomunicação, com a internet, com essas novas tecnologias, a gente vai conseguir, se Deus quiser, trazer à tona, fazer com que o mundo enxergue o que é de verdade que acontece lá no território da Palestina. Bom, a pergunta é, desculpa, mas só fiz a minha apresentação, né? Mas a pergunta é que você quer que eu faça a minha apresentação, né? Bom, Francis Rose, você já conhece, né? Eu sou descendente, né? Meus pais são palestinos de Ramallah, uma cidade chamada Yalu. Essa cidade, quando eu era criança, meu pai sempre falava muito bem da cidade natal. O sonho dele sempre foi voltar para a terra natal, né? Em nenhum momento ele veio para o Brasil refugiado, entre aspas, né? Para nunca mais voltar. Não, diferente das outras imigrações, né? Por exemplo, as imigrações europeias, as imigrações que a gente sabe da Ásia, eles vieram para o Brasil com o sentido do novo mundo, de reconstruir a vida, que lá não era bom, enfim, né? Mas os palestinos, diferente dessas imigrações, eu falo isso porque isso aconteceu na minha casa, né? O meu pai jamais, em nenhum momento, ele decidiu vir e ficar no Brasil, apesar de que ele sempre nos orientou, né, que nós éramos brasileiros e para que nós fôssemos bons palestinos, nós primeiros deveríamos ser bons brasileiros, porque nós nascemos no Brasil, né? Então, eu e os meus irmãos menores, que eu sou a primeira, né? Quem nasceu no Brasil, os meus irmãos mais velhos, todos nasceram na Palestina. Eu fui a primeira filha que nasceu no Brasil. Os meus irmãos mais velhos são todos homens, né? Eu sou a primeira mulher da família, depois de 6 filhos homens. E eu sou o primeiro filho, a primeira filha que nasceu no Brasil. Então, quando a gente era criança, o meu pai sempre, ele plantou na gente essa semente, né, de amor à pátria, de amor à terra, a terra dele, porque afinal de contas, ele é palestino, né, e ele não veio para o Brasil porque ele quis ou porque ele veio como os outros imigrantes em um novo mundo refazer a vida dele, porque lá não era bom. Não, muito pelo contrário. Ele veio para o Brasil porque lá na Palestina estava insuportável a manutenção da dignidade da vida, uma vez que houve os territórios ocupados pelo sionismo, né? Então, a minha ascendência palestina, com muito orgulho e com muito amor, que eu quero representar, sim, quero levantar essa bandeira da Palestina, eu quero que o mundo todo saiba a verdade, que até então é velada, que as pessoas não entendem, né? Eles sabem que os palestinos são terroristas e tal, mas a gente tem que desmistificar isso. A gente só vai desmistificar isso com o conhecimento, trazendo à tona ao mundo a informação da verdade. Respondi, Francis? Ótimo, desculpa, caiu aqui para mim, mas eu acho que é fundamental a gente ter essa história, né, Fátima? A gente sempre fica com aquela cabeça de, nossa, uma mulher muçulmana, o que ela pode fazer nessa resistência palestina? Eu não sei se você conseguiu assistir a live da deputada Ruda, né, da Palestina, e a questão da resistência da mulher, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa resistência, o fato de ter 4 filhos, o fato de ser uma odontóloga, né, de trabalhar, né? Como é que você equaciona isso, né, no seu cotidiano e agora na vida pública, né? Porque quando a gente está na vida pública, as opções, né, que você acabou tomando na vida pública deve ter um porquê, né? Por que escolhe um partido e não outro? Por que você resolveu entrar, né, dar a cara, né, para esse movimento, né, e como isso aconteceu na sua vida. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória política, né, de resistência.
Bom, eu, na verdade, eu não entrei na política porque eu quis, né? O que aconteceu é que, diante das circunstâncias desse novo período que nós estamos vivendo de coronavírus, né, veio à tona várias coisas na minha cabeça. Uma vez que eu, na minha profissão como odontóloga, a gente foi muito, como é que eu vou dizer? Nós sofremos muito com isso, né? Aqui no Brasil, os odontólogos foram muito, como é que eu vou te dizer assim? Nós fomos proibidos de trabalhar, uma vez que eu na minha clínica, por exemplo, não teve tanta diferença do meu currículo. O que eu faço diariamente, geralmente, é o mesmo protocolo, com Covid, sem Covid. A gente trabalha com material estéreo, a gente trabalha com material de biossegurança. Uma coisa só que me chamou bastante atenção é que a gente sempre usou máscaras, luvas e EPIs, né, que é equipamento de proteção individual. O que aconteceu é que durante a pandemia a gente se viu sem esses EPIs. Então, esses EPIs, que são para os profissionais da saúde, ficaram escassos no mercado. Isso não foi o maior problema. O maior problema foi que, além de ficarem escassos, a gente não encontrava nem para comprar. E quando comprava, assim, o preço foi muito maior do que a gente planejava. Por exemplo, uma caixa de máscaras que custava R$5, com a pandemia, isso aumentou para R$150. Veja o absurdo, o cúmulo do absurdo, mesmo porque não tinha para comprar. Então, como que você vai se proteger se você não tem máscaras no mercado? Ah, mas aí você confecciona máscaras de pano. Ora, pessoal, as máscaras é um produto profissional, né? Para proteção profissional, não pode ser a máscara de pano, né? Então, assim, foi meio que banalizado esse cuidado com o profissional da saúde. Então, assim, eu acredito que o governo, né, deveria ter outra posição. Primeiro, de proteger toda a classe de saúde, né, odontólogo, médico, enfermeiro. Então, assim, ele deveria, em primeiro lugar, colocar a gente numa posição de segurança, para que a gente, com segurança, pudesse atender as outras pessoas. E deveria, sim, correr atrás, ficar preocupado com isso, né, que ele deveria se assegurar que a população toda estava segura, trabalhar com prevenção, coisa que não foi feita, né, distribuir, de repente, álcool gel sem custo para a população, porque não é tão caro, perto, por exemplo. Se você considerar, eu vou ter que comprar respiradores por 30 milhões, 60 milhões, então por que não investir na prevenção, né? Vamos ensinar o povo a lavar a mão, vamos ensinar o povo, vamos distribuir álcool em gel, que não precisa de tecnologia para fazer esse tipo de produto, não precisa de tecnologia para fabricar máscaras, não precisa de tecnologia para fabricar EPIs, né? Nós temos condições de termos um manufaturado, nós temos matéria-prima para fabricar esse tipo de EPI. A gente não precisa da China para comprar máscara, gente, que absurdo! Máscara, então, a gente precisa da China? Não, né? A gente tem que ter autossuficiência nessas coisas, meu Deus! Então, o que acontece? Eu realmente fiquei bem mal, assim, no começo da pandemia, né? Porque as pessoas começaram a surtar. Além disso, também tem todo um problema psicológico que gerou esse confinamento das pessoas, né? Eu sempre fui a favor da distanciamento social e tudo certo, só que existiam maneiras de fazer com que isso não afetasse diretamente as pessoas, né? E também o fato de que isso afetou não só a saúde, mas também afetou a saúde mental da gente, porque é uma coisa, assim, que não dá para entender. Eu entendo que existe o Covid, que é o vírus e tal, mas, poxa vida, existe barreira sanitária, existe uma maneira de você conduzir o processo de um jeito que não seja assim como teve casos que foram até banalizados, né? Então, assim, como assim? Teve uma briga política desnecessária, né? Ao invés de unir forças para que a gente se proteja, para que a gente faça isso de uma maneira certa, né? E a prevenção, claro, eu sempre sou a favor da prevenção, que é barato, que é fácil, é só usar um pouquinho a inteligência, né? Então só te cortar um pouquinho, doutora Fátima, porque você acabou entrando numa questão que eu faria um pouco depois, que é a questão da saúde pública e da saúde coletiva, e de como o governo Bolsonaro, na verdade, agiu contra a saúde, tanto a saúde coletiva quanto essa saúde pública, né? O governo Bolsonaro
na nossa visão de vida, ele foi extremamente perverso. Primeiro, porque não promoveu, de fato, um lockdown. Nós não temos um ministro da Saúde, a gente não tem um especialista, né? Um pouco especialista que a gente teve foi retirado, né? E o povo não criou essa consciência, né? A gente está vendo agora a Inglaterra fazendo seu segundo lockdown, né, de forma bastante rigorosa. Eu tenho vários amigos muçulmanos na Inglaterra que falam assim, a gente não sai de casa, né? Então, as pessoas levam a sério. Nós chegamos no Brasil a 160 mil mortos, mais de 60 mil mortos. Como é que a senhora vê isso na sua cidade? Como é que a senhora vê essa questão, que a senhora sendo candidata a vereadora por Florianópolis, como é que a senhora olha para isso e para essas perdas, né? E para esse desserviço que faz o governo Bolsonaro nas nossas vidas? Então, eu vou voltando à resposta que acabei não respondendo, né? Eu, na verdade, como eu falei, eu nunca almejei um cargo público. Não era o meu perfil, isso eu não planejei para minha vida, né? Então, assim, ó, eu realmente amo odontologia, né? Fiz odontologia por amor. Eu não preciso trabalhar, eu faço mesmo por amor a minha profissão, né? Meu marido teria condições de me manter dentro de casa sem eu trabalhar, porém eu não me vejo, né? Porque eu acho que eu posso contribuir mais para a minha sociedade, eu posso contribuir mais para o ser humano, trabalhando e fazendo algumas atividades que eu acho que eu não. Você sabe, você também é muçulmana, né, Francis? Que o que a gente faz com a mão direita, a esquerda não pode saber. Então, assim, ó, a gente faz muita caridade, a gente faz muito trabalho voluntário que a gente não pode divulgar, até mesmo para não perder o ajr, que significa a bênção de Deus, né? Então, o que acontece? Eu me vejo, sim, muito importante, contribuindo para a minha sociedade, contribuindo para o meu povo, né? Palestina também, porque eu sou brasileira, mas o meu sangue corre na veia palestino, né? E eu quero sim continuar o que meu pai fez, a semente que ele plantou na gente de amor à Palestina, eu quero sim, e já fiz isso para os meus filhos, para os meus netos, e se Deus quiser, um dia, oxalá, a gente vai ter a nossa pátria amada de volta, né? Porque, afinal de contas, a gente não saiu de lá porque a gente quis, né? E a gente vai voltar. Mas voltando ao assunto, eu não queria, ou seja, não era a minha intenção me candidatar e muito menos entrar para a vida pública. Porém, eu recebi um convite do prefeito em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia. Ele, através de um contato, que eu não o conheço pessoalmente, mas através de um contato, ele me ligou, Fátima, eu venho te acompanhando, eu vejo o trabalho que você faz e eu gostaria de te convidar para participar do meu governo. Aí eu falei, senhor prefeito, sinto muito, porém não é o que eu desejo para mim, eu não tenho experiência política, né? E para eu vir fazer um trabalho de política, eu teria que me desfazer um pouco do meu trabalho da minha clínica e da minha casa, coisa que eu não teria esse tempo. E também que eu não tenho experiência para isso. Ele falou, olha, Fátima, mas é muito tranquilo, a gente te assessora, eu te dou todas umas orientações, né? E agora a gente está entrando, ele tinha vindo de um curso de Covid da Europa, enfim, ele falou, Fátima, eu estou vindo de um curso, vai estourar aqui no Brasil, não vai ser agora, a gente vai ter que fazer o lockdown, e ele foi uma pessoa que foi contra o Bolsonaro. O nosso prefeito, ele agiu de maneira correta, sim, ele fez o lockdown, ele protegeu o sistema público de saúde, ele foi muito correto e coerente com relação ao Covid, tá? Então, no começo, só que teve outras coisas, né? Então, houve um desgoverno no sentido de que a prefeitura queria uma situação, você lembra que até depois, né, o Supremo teve que intervir, que o presidente não poderia falar contra os municípios, porque o SUS determina a desmonopolização e descentralização, que os municípios seriam responsáveis pelas suas leis regionais, porque cada um sabia da sua necessidade, né? Graças a Deus, aí deram autonomia para o prefeito trabalhar como ele queria, e foi bem bom, porque como eu lhe falei, né, a gente tem um sistema de saúde aqui na cidade que funciona, tá? Nós fomos a primeira cidade a instituir o telesaúde, o posto de saúde ligou, tanto eu quanto meu marido, quanto os meus 4 filhos, todos testamos positivo e já somos imunizados para a Covid, tá? E nós tivemos esse atendimento todo no posto de saúde público aqui do meu bairro, do João Paulo.
Então, eles ligaram para a gente, a gente recebeu um teleatendimento, né? Apesar de que, como eu não sei se vocês sabem, mas meu marido é médico, então não existe a possibilidade de uma pessoa que trabalha na linha de frente, né, contato com uma carga viral enorme, todo dia atendendo o paciente com Covid, lá naquele pico, não pegar Covid, né? Não tem como, porque, como eu falei, os EPIs não são suficientes, os EPIs não resolvem, né? E também não tem o tanto que teria que ter para proteger, né? Então, a gente não estava preparado para ter essa pandemia, né? Aí meu marido foi o primeiro, contaminou a gente, aí a gente recebeu esse atendimento da prefeitura. Então, com relação ao nosso prefeito e ao nosso sistema de saúde aqui de Florianópolis, o nosso prefeito está de parabéns no que diz respeito ao tratamento da pandemia, né? E ele realmente foi contra o governo federal e ele trabalhou com o protocolo correto de Covid, tá? E por isso que eu acabei, no final, assim, de tanta insistência, eu acabei aceitando o convite do prefeito para ajudá-lo no governo. Aí, o que eu pensei, né? Falei, olha, ele está agindo de uma maneira correta, ele está sendo um bom chefe de governo, né? E aí eu poderei, né, trabalhar com ele. A minha área é a saúde, porém eu tenho uma cultura rica, que é a nossa cultura palestina, eu posso levantar a bandeira da Palestina, continuar o trabalho que os nossos pais vieram fazendo, né? Ter uma representatividade, desmistificar o Ishar, né, que as pessoas pensam porque a gente usa Ishar, a gente enfim, submissa, né, e a gente sabe que alhamdulillah, o Islã, ele sim cuida da mulher, porém ele não faz com que a gente seja submissa, não existe submissão de homem para homem, e só a única submissão que existe é do ser humano para Deus, e isso é igual para homens e mulheres, não há distinção, né, nós não temos distinção com relação a sexo, né, a gente só tem distinção com relação à fé, e enfim, e ninguém pode julgar ninguém pelo ato do outro, né? Então, recebendo esse convite desse prefeito, eu vi uma oportunidade de entrar na política no sentido de, quem sabe, eu serei a porta de entrada para outras pessoas que nem eu, porque assim, ó, como eu falei, eu não tenho nenhuma intenção, não tinha pelo menos, de entrar na política, mas agora eu vejo diferente. Agora eu vejo, olha, quem sabe eu não vou ser a primeira, aqui de Florianópolis, por exemplo, muçulmana, a abrir portas para as minhas filhas, para outra geração, né? Quem sabe a gente não faz uma renovação, tiramos esses políticos antigos, essa velha política e começamos uma vida nova. Porque o Covid veio para iluminar as pessoas um pouco, né? Não pode ser tudo ruim, a gente também tem que ver a parte boa do Covid, né? As pessoas pararam e pensaram, porque aquilo do passado não é legal. Quem sabe a gente não planeja um novo melhor, né? Um novo melhor. Então, vamos ver o que estava dando de errado no passado, vamos daqui para frente fazer diferente? Eu penso nisso, na renovação. Antes da Ju entrar, só porque eu estou recebendo... Gente, tem um monte de gente mandando questões aqui no meu celular. Só para fazer uma correção, acho que a doutora Fátima falou que quem pega Covid está imunizado, e aí tem gente aqui da área médica dizendo, não, reforça aí, porque senão as pessoas podem entender equivocado. Tá, deixa eu corrigir. Posso corrigir? Posso corrigir? Tá, é que a gente fez um teste do sanguíneo IgG e IgM, e nesse teste apareceu que nós estávamos com o vírus 0, porém com a imunidade alta para o vírus. É isso que eu falei, tá? Então, que nós fizemos o teste da imunidade e apareceu que nós estamos negativo para a Covid e positivo para a imunidade. Esse foi o teste. Porém, a gente não sabe a validade, né? Então, a gente vai ter que testar de novo. E não se sabe, né? Pode ser que a gente seja imune, inshallah, que a gente seja imune para sempre. Mas a gente não sabe. Correspondi? Respondido. Bom, doutora Fátima Hussein, a doutora Franciosa estava lembrando, né, que nós temos entrevistado, em Braspal, principalmente, mulheres palestinas e brasileiras para tratar desse tema da Palestina, e uma delas foi, como ela lembrou também, a deputada Huda Nahin. E ela nos contou aí que uma das grandes forças da resistência palestina contra esse ocupante sionista vem justo das mulheres, que são um contingente bem numeroso e aguerrido nessa luta contra a ocupação.
Então, eu acho que eu tenho aqui duas perguntas. Na verdade, a primeira delas é duas em uma, digamos assim, porque chegou uma também pelas redes sociais do pessoal que está assistindo, acompanhando a live. Então, a primeira é assim: como que a senhora, como palestina e como mulher envolvida na política brasileira, encara essa questão da participação da mulher na política, não só na Palestina, mas aqui também no Brasil? E aí, dentro dessa pergunta, tem um comentário aqui da Ana Vieira. Ela diz o seguinte, que ela é uma mulher politizada, militante, progressista, e que ela, pelo que eu entendo aqui, é devota, é muçulmana, segundo a Sharia. E segundo a Sharia, apoiar a democracia e votar em um sistema secular seria haram. Então, ela quer saber qual o posicionamento da comunidade em sua cidade em relação à sua candidatura. Eu acho que aí você pode unir as duas coisas numa só. Tá. Então, Juliana, né? O haram, para você dizer que é haram, você tem que ter um conhecimento muito amplo da religião, né? O que acontece? Eu vou dar uns exemplos do que aconteceu no passado, na época do profeta Maomé, sallallahu alaihi wasallam. O que aconteceu? Ele casou-se com a Aisha. Aisha era uma mulher muito inteligente e ela foi designada a decorar o Alcorão. Então, o que era o Alcorão naquela época? Era a Constituição. A Constituição daquele povo era o Alcorão. E o Alcorão nada mais é do que as leis da sociedade, entende? Então, ela era a porta-voz, vamos dizer assim, a pessoa que guardava a Constituição. Então, não pode ser haram uma mulher entrar na política, porque a mulher mais importante, que tinha capacidade de decorar, que era muito inteligente, que Deus, na verdade, ordenou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a casar com ela, porque ela era uma pessoa que a gente não podia perder ela, que ela era uma riqueza pela inteligência e tal. Outra coisa, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se adoeceu, vinham médicos de todos os lugares da região, os médicos mais importantes, mais sábios da região, fazer o tratamento para ele. Ele chamava a Aisha, porque a Aisha era uma mulher muito inteligente, para acompanhar o tratamento que os médicos faziam para ele, e automaticamente, naquela época, não existia universidade. Ela é a primeira médica mulher do mundo. Então, assim, a primeira médica do mundo muçulmano é uma mulher. Tá? Então, assim, isso que essa Juliana está falando, eu não tenho eu não tenho conhecimento e sapiência para falar do haram e do halal. Não me cabe a isso. Mas ela pode procurar os sheiks, né? E assim, em nenhum momento a gente pode... Lá, por exemplo, na Palestina, desde 1929, existiu muitas mulheres que fizeram um consulado para defender os direitos humanos, né? Então... eu acho que não cabe o haram e o halal nisso, né? Porque, afinal de contas, o Islã é política. Política faz parte do Islã. E não tem como dividir religião e política no islamismo, né? Porque o casamento está no Alcorão, as leis, né? Como que se casa, como que se separa, como que faz herança. Isso tudo, essas leis humanas, estão todas no Alcorão. Então, não tem como ser haram você participar de política, né? Só que no mundo ocidental, a gente precisa do legislativo para fazer as leis, né? E por que não dar um pouco, contribuir um pouco da nossa riqueza, da nossa cultura, do islamismo, que é tão nobre, né? Então, se eles vão aceitar ou não, a gente não sabe. Graças a Deus, a gente vive numa democracia. O Islã é democracia. Eu acredito nisso. Por isso que eu entrei na política. Respondi? Ok, Ju? Super respondido, obrigada, tá sim. A pergunta era da Ana Paula, que está nos assistindo, né? Uma irmã que está nos assistindo. Eu queria trazer um pouco do nosso debate interreligioso, né? Geralmente as pessoas pensam que uma mulher de lenço, ou pode ser uma muçulmana, uma candomblessista, uma umbandista, uma evangélica, porque assim... O brasileiro, de modo geral, o brasileiro progressista, ele está muito cansado de ver pessoas religiosas na política. Por quê? Porque é um desvio completamente, né, o uso da religião, né, de algumas religiões, de pessoas que chegaram ao Congresso Nacional, ao Senado, um mau uso, e que diminuíram drasticamente pautas progressistas, né?
Como é que você vê isso como mulher muçulmana? O que você está alinhado? Como é que você pode... eu acho que, assim, o teu papel enquanto uma mulher... Porque, assim, quem usa hijab não dá para esconder a religião, porque a nossa religião já está explícita, né? A gente não precisa nem dizer o que nós somos. Mas como é que a gente usa a nossa religião num país e num estado laico, numa cidade laica? Porque Florianópolis é uma cidade laica. Como é que você vai lidar com outros religiosos e como você vai deixar que a sua religião ou o seu pensamento religioso interfira na vida pública? Porque é um limite ali, né? Eu lembro muito bem de um sheik que ele dizia: eu não entro na vida pública porque determinadas coisas eu não vou fazer. Né? Como é que você já pensou um pouco sobre isso? Eu acredito na ética, né? Eu acho que ética não tem a ver com religião. Ética é ética, né? A religião é uma parte espiritual do ser humano. Todos nós deveríamos ter uma religião, até mesmo porque, ó, lembrando de novo do Covid, né? Agora que a gente chegou numa fase da reflexão, né? A gente viu que, quiseram fechar as igrejas, mas as pessoas adoeceram mais por ter fechado as igrejas, os templos, enfim. Então, a religião é importante, mas a religião é a fé que o ser humano tem e é uma coisa individual. Eu realmente não concordo na religião ser levada para dentro da política, eu discordo disso, eu acho isso que não cabe, né? Mesmo porque o que aconteceu com esses exemplos que vocês vão citar, né? Eu desconheço um pouco disso, né? Mas, enfim, mas eu acredito que o radicalismo, independente de qual seja, radicalismo do ponto de vista religioso, radicalismo do ponto de vista ideológico, nada é legal. Né? A gente não pode ser radical em tudo, porque a gente tem pontos de vista diferentes, né? O que acontece é o seguinte, eu tenho princípios que eu acho que tem a ver com ética, né? A nossa religião, ela é muito ética. Então, assim, esses princípios éticos, foi o que eu falei para o prefeito quando ele me convidou para a política. Eu falei, olha, prefeito, eu tenho princípios que jamais eu vou passar em cima deles. E além dos meus princípios, eu também tenho bandeiras que eu defendo, que são de humanidade. Eu também não posso ir contra os meus princípios. Mas eu também não acredito que as pessoas, para elas serem progressistas, elas terem que ser totalmente desumanas. Por que não haver um enlace, enfim, uma fusão do progressismo, porque a gente precisa também de tecnologia, a gente precisa de progresso, a gente precisa, sim, do empresário, para que haja um trabalho, mas tem que ser humanizado, né? O que não pode ser uma selva de pedras, uma divisão, um abismo, né? Por que não juntar isso, não linkar? Porque as melhores empresas que dão certo no mundo são aquelas que tratam o social, que fazem o link, que fazem a conexão, né? Então, quando o empregado, o funcionário, ele se vê tratado como um ser humano de boa fé, porque isso também faz parte da religião, né? Esse lado da religião a gente pode usar, que é a humanidade, né? Tratar bem as pessoas. É óbvio que ninguém é igual. Na nossa religião é assim que é dito. Os dedos da gente não são iguais, os seres humanos não são iguais. Existem seres humanos que foram dotados para ser líderes, outros seres humanos que foram dotados para trabalhar num emprego mais simples, não é? Só que não significa que porque eu acredito nisso, eu vou ter que ser radical. Não é bem assim. Existe bom senso para tudo, existe progresso, sim, sou a favor do progresso, sou a favor da tecnologia. É só vocês olhar para a minha vida, como que eu trabalho na clínica, né? Mas nem por isso eu preciso ser assim, passar por cima das pessoas como se fosse um trator, né? A gente pode sim trabalhar o social e fazer com que essas pessoas se sintam amadas, respeitadas, respeito acima de tudo, né? E a religião não interfere muito, muito pelo contrário, a religião vai me ajudar a fazer isso. Uhum. Então, Fátima, quando a gente está falando de pautas progressistas, a gente não está trazendo a questão do desenvolvimentismo, né, do desenvolvimento, mas as questões que envolvem as questões LGBT, as questões que envolvem o aborto legal, no caso, né, da saúde pública, questões de educação para todos, educação, por exemplo, na campanha do nosso abominável presidente, houve várias aquelas campanhas de WhatsApp totalmente desinformadas. Por exemplo, uma coisa que as pessoas começaram a falar, ideologia de gênero,
que nas escolas, eu sou professora, então eu posso dizer, né, porque como professora eu posso dizer que ideologia de gênero nunca existiu em escola, porque eu ajudo a formar pedagogos, né? Eu tenho uma responsabilidade social dentro da Universidade de São Paulo, que é formar psicólogos e pedagogos, e a gente não forma pessoas para ideologia de gênero. Isso é um termo que foi cunhado para minar as discussões. Por exemplo, eu não sei se você sabe, 70% do abuso sexual que existe no Brasil, 70% acontece dentro de casa. Eu não sei como é a realidade, se você consultou aí em Floripa como acontece, mas, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, que eu fiz um levantamento, tenho vários amigos da rede pública que me trouxeram um dado que, assim, as crianças que são abusadas dentro de casa, elas só conseguem ser reveladas, no caso, dentro da escola. Então, veja o quanto é importante o trabalho de uma boa administração pública, o quanto é importante o trabalho de um vereador, de uma vereadora que tenha consciência. Isso é uma pauta progressista. Olhar para o abuso sexual de crianças que, na escola, essas professoras têm que... uma hora eu te conto separado todos os relatos que eu recebi. Mas, assim, essa criança, ela chega ferida. Criança de 5 anos de idade. E quem abusou? O pai, o tio, o irmão mais velho. Então, quando a gente está pensando em pautas progressistas, a gente está pensando nas mulheres, a gente tem 2 leis, as pessoas acusam o Islã disso ou daquilo, mas a gente tem 2 leis, a de feminicídio e a gente tem a Lei Maria da Penha, que protege a mulher. E se a gente pensar em 10 anos, a Lei Maria da Penha diminuiu 10% da violência contra a mulher. Então, o Estado de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, com a professora Miriam Grossi, é uma das grandes intelectuais que levam essa discussão da violência de gênero. Então, quando a gente está falando de pautas progressistas, é para trazer para você um pouco qual é esse olhar, porque quanto mulher muçulmana, as pessoas vão dizer, mas você é muçulmana lá no seu país, né? Porque as pessoas dizem, lá no seu país você apanha do seu marido, né? E aí o teu exemplo é o contrário, né? Eu trabalho porque eu quero, eu trabalho porque eu tenho interesse em ajudar a comunidade. E como vereadora, né? Como é que você vai olhar para essas pautas todas, né? Então, eu realmente estudei um pouco sobre isso, né? Eu acredito que eu, como vereadora, quero muito trabalhar para ajudar as mulheres mais vulneráveis, né? Porque o que acontece? Eu concordo que existe sim uma discriminação, mesmo eu sendo tudo isso, quando eu chego em qualquer lugar, um órgão público, eu sou discriminada várias vezes. Eu sou discriminada porque eu sou mulher, todas as mulheres são. Eu sou discriminada porque eu uso hijab, eu sou discriminada porque eu não sou loira de olho azul, eu sou discriminada por vários motivos, né, Francis? Então, a gente sabe que a gente, só por ser mulher, nós já somos discriminadas, né? Que não está... E se eu falar ainda que eu sou palestina, então é discriminação ao quadrado, porque além de tudo isso, eu ainda sou terrorista, que é muito mais grave. Entende? Então, o que acontece? Com certeza, uma das minhas bandeiras vai ser levantada contra a discriminação de qualquer tipo. Aí você fala, Fátima, mas como muçulmana você vai defender o grupo LGBT? Olha só, nós como muçulmanos não podemos julgar ninguém pelo que a pessoa quer fazer. Isso os sheiks todos falam, né? O que a pessoa quer fazer entre ela e Deus, cabe a Deus julgar, cabe a ela se redimir ou não, enfim, cada ser humano é responsável pelos seus atos. Mas o que eu quero muito trabalhar é o respeito, porque a gente só vai ser uma nação soberana, de progresso, se a gente tiver o respeito, começando por essas minorias, porque a gente é minoria, né? Nós muçulmanos, de hijab, nós somos muito minoria, né? O que eu acho que aconteceu realmente nesse fake news, desculpa, né? Realmente aconteceu, tanto é que eu tenho uma filha de 17, outra de 15, de 14, que vai fazer 15 ainda, de 11 e de 9. E aí eu várias vezes comentei com elas, meu Deus, esse negócio de gênero e tal, que está acontecendo na escola, as mães, isso não existe, isso é fake news. Aí nós entramos no Google, fomos ver lá que no governo da Dilma realmente tinha uma ementa, mas que foi vetada pela presidente Dilma naquela época. Então, não sei de onde, né, que eles conseguiram fazer com que isso se transformasse numa bola de neve. Mas realmente o governo federal, assim,
Claro que existe um abismo entre a escola pública e a escola privada, a gente tem que reduzir esse abismo, a gente tem que trabalhar para isso, porque isso vai fazer o empoderamento do adolescente, do jovem, né? A gente tem que fazer com que o jovem acredite que ele vai ter um futuro. Eu acho que quando acontecer isso, eles vão se sentir mais felizes, mais amados, né? Mas tudo vai começar com respeito, né, Francis? Então não adianta, com certeza eu quero muito defender, uma das minhas bandeiras na minha campanha, eu sou pelas mulheres e contra qualquer tipo de discriminação. Quero defender, sim, as mulheres vulneráveis, quero apoiar a construção de uma nova igualdade social, talvez empoderamento das mulheres, profissionalização das mulheres, fazer com que elas sejam independentes. E o respeito é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar com muito tempo, mas isso tem a ver com a educação também, né? A educação é tudo, é a base de tudo, né? O pessoal também não dá tanta importância para isso. Poxa, o governo federal está querendo cortar verbas da Universidade Federal. Meu Deus, Universidade Federal Pública, uma coisa tão rica. Pensem, pessoal, se nessa época do Covid nós tivéssemos um centro de pesquisa top, investisse, botasse dinheiro na tecnologia da ciência, nós já estávamos com a vacina ali, nós já tínhamos outro protocolo de tratamento, é outra vida, né? Então, chega de investir no fictício e vamos investir na saúde, e vamos investir na educação de verdade. Só com esse tipo de investimento que a gente vai poder ser uma nação realmente boa, né? E progredir, ter esse progresso que as pessoas querem. Ah, tu quer ser progressista? Mas como assim progressista? Vamos investir no lugar certo. Na tecnologia, mas qual tipo de tecnologia? Para fazer ficção? Não, tecnologia para fazer saúde, tecnologia para fazer ciência, tecnologia para fazer educação. Concordas, Francis? Então, bom, tá. Obrigada. Olha, eu quero aproveitar e agradecer aí a todos e todas que estão acompanhando a nossa live, lembrando que o Boletim Palestina é transmitido não só pela página dos Jornalistas Livres, mas também pela página do Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina, que é nosso parceiro na produção desse boletim, e outras páginas parceiras. Então, obrigado a todos, e eu peço que você que está assistindo, gosta do tema, ajudem a compartilhar, curtir nossas páginas, curtir essa live, mandem também as suas perguntas e comentários. Então, doutora Fátima, a senhora poderia nos dizer de que forma vai se dar seu compromisso com a questão palestina, caso a senhora seja eleita? Nós sabemos que o presidente Bolsonaro ele tem se mostrado um aliado incondicional de Israel, repetindo aqui essas políticas sionistas contra palestinos, né? Como Palestina, como política, alguém que pretende ocupar um cargo de vereadora, como a senhora vê essa questão, como a senhora pretende pôr seu mandato a serviço dessa luta do seu povo contra a ocupação sionista e as constantes violações de Israel? Sim, como Palestina, né, eu acho que já fica subentendido que nós não temos como ser coniventes com o que o sionismo faz com o mundo, não só com os palestinos, né, porque o sionismo, na verdade, ele faz mal contra o mundo inteiro. O que acontece com relação à Palestina é um exemplo muito direto, vamos dizer assim. Eu sim quero defender a Palestina, mas como dizia o Yasser Arafat, para que a gente possa defender a Palestina, eu primeiro pretendo ser uma muito boa brasileira, porque afinal de contas eu sou brasileira, né? E os meus pais são palestinos. Amo a Palestina, vou defendê-la, sim, né? E o Yasser Arafat era muito feliz quando ele trabalhou no sentido do conhecimento, né? De levar para o mundo a voz da Palestina. O presidente Bolsonaro, infelizmente, ele levanta a bandeira de Israel, porém, uma hora ele vai ter que, graças a Deus, a política dá voltas, né? Então, assim, eu não tenho, como é que eu vou te dizer, ele está completamente errado, né? Mas a gente também não sabe que tipo de política tem por trás disso, é uma política suja, é óbvio, né? Só que a gente também, eu pretendo sim desmistificar isso, levantar a minha bandeira da Palestina, fazer o meu melhor trabalho aqui na cidade, né, no âmbito municipal, e se Deus quiser um dia, né, a gente chegar lá em cima e mostrar para o presidente Bolsonaro que ele estava caminhando pelo caminho errado. Né, o caminho certo é o caminho da justiça, né? E não tem como ele tomar um partido, né?
tomar um lado, o lado do opressor, né? E a gente, como palestino, nunca, todo mundo, a união faz a força. Então, assim, todos os palestinos unidos, né, em prol a paz no mundo, né? A gente também não quer violência, terrorismo, como as pessoas falam da gente. Nós queremos mostrar, sim, que nós estamos dispostos a negociações, nós estamos dispostos a fazer qualquer tipo de coisa para termos a nossa terra de volta em paz. Nós queremos a paz, nós lutamos pela paz. A nossa bandeira é branca. Nós estamos pelo retorno, sim, da Palestina, porém na paz. A gente só quer educar os nossos filhos na nossa cultura, ensinar os nossos filhos a nossa cultura, mostrar os nossos filhos a nossa pátria amada, que no caso que os nossos antepassados deixaram lá, ainda está lá. A gente tem o direito, né, de herdar isso. Isso é a nossa herança, é a pátria dos nossos antepassados. Então não tem como a gente dizer para os nossos filhos que a gente veio do nada. Não, os nossos antepassados eram palestinos, as nossas terras estão lá. Então, ele não teria, no caso, os sionistas, eles não podem manter essa mentira o resto da vida, né? Uma hora haverá o retorno, e se Deus quiser, inshallah, a esperança que um dia a gente volte à nossa pátria amada, que é a Palestina. Inshallah, inshallah. Tem várias questões aqui, várias perguntas, a gente tem pouco tempo, na verdade, né? Um boletim, né, da Palestina. Eu queria aproveitar e agradecer ao Ibraspal, ao presidente Ahmed Sharhada, né, do Ibraspal, por esta live, e pedir para que as pessoas compartilhem, né, e continuem enviando os comentários. Tem um elogio aqui, o Pedro Vagança Maia, diz: estou na luta com vocês, mulheres muçulmanas, por uma cultura diversificada, no respeito ético, inshallah. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, é ser respeitada dentro das nossas singularidades, né? O Antônio Carlos Lopes Petean, se eu bem descobri pelo nome, deve ser meu colega sociólogo, ele fala assim: qual a sua posição, qual a posição da candidata sobre o aborto legal? E aí, emendando, nós estamos lá nas pautas progressistas ainda, né, que eu falei no começo. A Ana Vieira, ela continua e ela comenta, né, homofobia é tão agressiva e imoral quanto a islamofobia, né? Então, acho que ela gostaria que você comentasse a respeito disso, né? Então, primeiro sobre o aborto legal e depois a homofobia e a islamofobia. E aproveitar para falar um pouco sobre essa temática, né, que eu acho que é tão importante para todos nós. Sim, o aborto legal, no caso daquela menina que estava com 10 meses e foi estuprada, né? Meu Deus, 10 anos. 10 anos. Não, ela tinha 10 anos, mas ela estava de. Ah, desculpa, é verdade. Aquela menina de 10 é esse o ponto, né? Gente, é óbvio que nessa situação de estupro não tem o que pensar. Legalmente o aborto é determinado, com certeza. Eu acho que o islamismo também coloca isso como sendo correto, porque afinal de contas o ato errado do estupro já automaticamente o aborto seria o mais correto de se fazer, né? Eu concordo com isso, né? E eu acho que a Sharia também permite, porque o estupro já está errado, né? Todo o processo ali, coitado da criança, né? Ela tem o direito de ser criança, né? E vai gerar um filho, quem é que vai criar esse filho? Não faz sentido, né? É esse ponto, eu acho que ele quer falar, né, Francis? Sim, eu imagino que sim, que a questão do aborto, né, legal, né? da ideia de que, né, meu corpo, minhas regras, né, então que a mulher tem que ter o direito de fazer a sua escolha de querer ou não ter o filho, né? Então, acho que isso está aí dentro de uma questão de saúde pública, né? Eu vejo, por exemplo, a questão do aborto dentro dessa questão de saúde pública, né? Sim, como sendo legal. Eu concordo, sim, diante das circunstâncias na lei que permite o aborto perante o estupro, no caso de uma má formação genética, também é permitido, né? E nesse caso seria a favor também. Porque também tem uma questão, né? Uma mulher que sofreu violência, chega numa delegacia e o delegado pergunta: mas com que roupa você estava ou se você estava bebendo. Então, assim, não importa a roupa, Não né? importa. Mulheres com hijab, de lenço ou sem lenço, de mini saia, elas são assediadas e elas são violentadas. Então, isso é extremamente... A gente tem que falar disso, que é importante. A outra questão é a questão da homofobia, né? E da islamofobia, que acho que são coisas abomináveis, do mesmo nível. E eu queria trazer para você a questão do BDS.
Eu, por exemplo, sou uma militante da causa palestina, não sou de origem palestina, não sou de origem árabe, não sou de... eu me converti ao Islã por conta dos meus ativismos, né? Então, primeiro eu me tornei uma ativista, depois eu me tornei uma muçulmana, porque para mim fazia sentido. Então, o BDS é uma coisa que eu pratico. Então, Coca-Cola é um tipo de produto que dentro da minha casa vai ser evitado o máximo, né? Então, determinados produtos eu boicoto mesmo. Então, eu sou daquelas que pega o númerozinho, né, o time code, e vai olhar se o produto é sionista ou não. Eu não como tâmara de Israel, né? Mesmo que digam que se tem o selo de Israel, porque as pessoas, mesmo que seja de terra palestina, porque na verdade é terra palestina, não é terra de Israel, mas quem está recebendo o dinheiro é Israel. E a gente tem uma prática, infelizmente, dentro da própria comunidade, de consumir essas tâmaras. Então, o BDS acho que é uma questão que você podia falar e aí até se preparar para isso até dentro da própria comunidade, né? A comunidade árabe, islâmica, a comunidade muçulmana, de modo geral, precisa levantar a bandeira do BDS, se realmente quer que mude a realidade palestina, né? Concordo com você, Francis. Vale lembrar que agora aqueles atentados que houve lá na França, houve os boicotes dos produtos franceses. No primeiro dia, eles perderam 28 bilhões de dólares. 28 bilhões de dólares no primeiro dia. No mesmo dia, o presidente Macron já voltou atrás, né? Uma vez que ele considerou que foi livre, como é que é livre expressão, o professor tinha o direito de expor a caricatura do profeta Maomé por liberdade de expressão, aí houve o boicote aos produtos franceses e com isso a França perdeu 28 bilhões no primeiro dia. Macron teve que se redimir, pedir desculpa e voltar atrás do que ele tinha falado. Então, realmente, você está certíssima, Francis. Só com isso, com esse boicote, que a gente vai conseguir ter voz. Certíssima, vamos trabalhar para isso sim. Gostei muito da colocação. Bom, eu acho que a gente já está quase aqui se encaminhando para o final da nossa live. Eu não sei se a doutora Francimose quer fazer mais algum comentário. Eu queria também, só um comentário rápido, doutora Fátima Hussein. Nós sabemos que nenhuma religião prega violência, nem apara ações terroristas, né? Os muçulmanos sempre enfatizam aí uma passagem do Alcorão que diz que quem mata um ser humano inocente é como se matasse toda a humanidade, quem salva um ser humano é como se salvasse toda a humanidade. E recentemente na França ocorreram esses episódios de violência, né, envolvendo pessoas muçulmanas, autoridades francesas se apressaram em punir a religião, tirando aí uma onda racista, islamofóbica no país. Então, como é que a senhora avalia esses episódios e o fato do Ocidente sempre relacionar o Islã com o terrorismo? Pois o que acontece? Sempre que tem um problema no mundo, né, estoura alguma coisa no terrorismo. Vocês já perceberam isso? Então, às vezes, sei lá, vai cair a economia, eles querem fazer um boicote, alguma coisa, caiu a bolsa de valores. Parece um negócio lá de terrorismo. Tem eleições nos Estados Unidos, né? Tem alguma coisa no mundo, manda bombardear a faixa de Gaza. Infelizmente, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Como eu falei no começo da live, antes havia um velamento, né? Então, nós estávamos muito presos à TV, e a TV mostrava só o lado do sionismo, porque, afinal de contas, eles são patrocinados pelo sionismo, né? Então, a TV mostrava mais esse lado. Graças a Deus, hoje em dia, com esse meio de comunicação novo, eu tenho esperança e fé que isso tudo vai ser desvendado, né? Porque, afinal de contas, a França, o que é a França, assim, por que vocês acham que tiveram as guerras no Oriente Médio agora, os sírios? Quem que é a mão de obra de graça, mão de obra escrava da Europa? São os sírios. Entende? Então, o que acontece? Para ser escravo, para ser trabalhador por um preço barato, os refugiados servem. Mas quando eles ocupam um cargo maior, porque tem intelectuais, né? Os iraquianos, por exemplo, eram as melhores cabeças do mundo, né? Foram alocados. Aí o que acontece? E quando eles precisam de alguma coisa, eles vão lá e destroem um país árabe e roubam a mão de obra, a nação desse povo, né? Foi o que aconteceu nos sírios. Então, agora, na França, esse
episódio, o que aconteceu ali, foi para mascarar alguma coisa, né? Daqui a pouco a gente vai saber qual que é o motivo. Mas, infelizmente, é isso que acontece, né? Quando eles querem mascarar alguma coisa econômica, alguma coisa que vai acontecer, eles estouram, chamam atenção porque aí o pessoal muda o foco, todo mundo fica olhando o que aconteceu no terrorismo. Claro que a gente é sempre subjugado e a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, infelizmente. Por isso que eu acho que é importante, né? Embora algumas discordâncias, a gente entende que é um processo de aprendizado a mulher na política, né? Você falou inicialmente sobre Aisha, né? A esposa do profeta. Aisha era médica. Aisha, quando o profeta Muhammad, né, que a paz seja com ele, morreu, ela que dava aula para os homens na porta da casa dela, né? E ela era uma grande erudita, ela que transmitiu mais de 2.000 hadis. Só que durante... líder. Só que, infelizmente, muito das mulheres muçulmanas ficaram muito tempo à margem, né? Apenas submetidas aos seus maridos. Isso é fato, né? Isso não é uma invenção, isso não é do Islã, mas é de um machismo estrutural. Às vezes as pessoas podem perguntar, mas vocês pintam o Islã perfeito. Não, o Islã é perfeito. Os muçulmanos é que não são perfeitos. Então, eu imagino que neste momento que você está entrando pela política, né, assim, muito por acaso, que você vai aprender muito com a sua experiência, e eu peço a Deus que você aprenda bastante neste processo, né, porque é muito difícil estar no lugar que você se colocou, né, é muito difícil ter essa projeção, independente do partido, no caso, porque eu sei que você está sendo criticada pelo partido, né, da opção, obviamente, nós, das pautas progressistas, escolheríamos outros partidos, mas eu acho que o aprendizado que você vai ter, né, e o convívio com as pessoas, com a questão da justiça, dos direitos humanos, né, nunca perca, Fátima, a noção dos direitos humanos, essa igualdade, as pautas progressistas, que são essas, né, que lidam com as mulheres e com as mulheres negras, por exemplo, as mais violentadas são as mulheres negras, né, as mais que são deixadas de lado. Por isso que em São Paulo a minha opção vai ser para mulheres negras, né, para vereadora, porque a gente precisa colocar, da mesma maneira que a gente precisa colocar esse lugar de fala da mulher muçulmana e mostrar que nós falamos, que nós pensamos, que o véu não cobre pensamento, é preciso trazer outras pessoas para esse espaço público. Então, eu parabenizo você pelo esforço, pela dedicação e torço para que você consiga fazer o melhor, inshallah. E certamente a causa palestina é uma causa que não é dos árabes, não é dos palestinos, é uma causa minha, da Juliana, que está aqui, que eu tive o prazer de dividir essa bancada, na pauta dos brasileiros. Então, a luta palestina ela não pode ser esquecida. O BDS tem que ser ensinado para as crianças. Por que não pode beber essa bebida? Por que não pode comer esse sanduíche dessa marca XYZ? Porque nós estamos, sim, vendendo a Palestina quando a gente consome esses produtos. Tá bom? Agradeço, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, e agradeço a todo mundo que nos assistiu hoje. Passar a palavra para a Juliana encerrar. É isso, eu também quero agradecer a todos e todas que acompanharam a nossa live de hoje. Esse foi mais um Boletim Palestina, uma parceria do Ibraspal com jornalistas livres. Eu convido, inclusive, a doutora Fátima Hussein também, depois de dar uma olhadinha na nossa live, lá nos comentários, tem bastante comentário lá, se a senhora se sentir à vontade, quiser responder, que eu não deu tempo aqui na nossa live de fazer todos. Nós falamos hoje aqui sobre o tema da mulher muçulmana na política, né? Tivemos conosco a professora Franci Rose Campos, que é membro do Ibraspal também, dividindo comigo esse boletim, e a doutora Fátima Hussein, a convidada de hoje, palestina, candidata a vereadora em Petrópolis. Eu queria agradecer às duas. E, doutora Fátima, se quiser também dizer alguma coisa aí antes da gente encerrar. Sim, quero agradecer imensamente pelo convite, pela força. Eu aprendi muito com vocês, viu, doutora Francis e Juliana? Aprendi muito, porque afinal de contas, como eu falei, né, nunca almejei entrar num cargo político, porém agora que eu entrei, eu vi que realmente, para mim, já independente da minha vitória, eu ter me candidatado e aprendido tudo isso que eu aprendi nesse pouco tempo, isso para mim já é uma vitória, entende? E eu quero ser, sim, um marco e quero que outras pessoas
se espelhem em mim e entrem na política. Eu rogo a Deus que todas as pessoas de bem tenham uma nova visão, que a gente só vai poder mudar a política brasileira, a política internacional, quando a gente se movimentar, ter uma esperança ativa e não ficar só esperando que caia do céu a mudança. Não vai acontecer, só vai acontecer na ação. Então, vamos sim colocar a nossa ideia em voga, dar um passo para frente, vir à tona as nossas ideias e entrar sim na política, porque a gente só vai mudar o mundo, o Brasil, enfim, quando nós pessoas do bem, mulheres, começarmos a fazermos as leis, entrarmos no legislativo primeiro, para que a gente possa mudar e batalhar atrás desse novo normal que a gente quer. Novo normal não, um novo melhor. A gente precisa ir em busca desse novo melhor, né? E eu agradeço de novo, prazer em conhecê-las, boa noite a todos, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tá certo, muito obrigada então a todos. Esse foi o Boletim Palestina de hoje. Obrigada, professora Franci Rossi, obrigada, Fátima Hussein. É isso aí. Obrigada também ao Sahid, que é vice-presidente do Braspal e está aqui na operação, aí, na técnica com a gente hoje. Tá certo.